E aí, Micael, vai uma? Bebidas. Pouco antes de morrer, ele já era considerado dependente químico. Tinha bebidas escondidas pela casa que os amigos entregavam pela cerca, e só achamos após a sua morte. Dias antes de sua morte, uma pessoa trouxe uma bebida para ele dentro de casa. Chegou com uma sacola e saiu sem ela. Sequer se cumprimentou o Daniel, que achou a bebida de imediato. Dias após sua morte, achei uma outra garrafa pela metade. Associado a isso, fumava cada vez mais. Quando saiu da clínica, estava sem fumar, mas após as sessões com a terapeuta, ela adotou a conduta do dano menor. Melhor fumar que se cortar. Micael dizia que o acalmava. Foi uma verdadeira confusão. Sem consultar os prontuários profissionais, os pais, a nova psiquiatra, ele voltou a fazer uso de algo que estava sanando a vida dele. Se ele iria voltar a fumar, não sabemos, mas o fumo conflitava com a medicação, lítio. Ele podia defragrar sintomas. Todos fomos contra, a psiquiatra, o pessoal da clínica e nós, mas a terapeuta disse que sim. A agressividade dele querendo aqueles cigarros de volta era além do suportável. Conseguimos segurar por alguns dias, mas era preciso praticamente sedá-lo com Rivotril e Prometazina, pois dizia que só o cigarro o acalmava. Por fim, diante daquele inferno emocional terrível, cedemos. Tem gente que acha que os Borders são ótimos atores, que fingem muito bem e mudam de conduta para o ódio em segundos. Pode ser que uma parte fosse encenação, para conseguir o que queria, mas uma coisa eu sei, e até me lembro de um dia na faculdade de medicina, quando um dos professores doutores começou uma aula teórica dizendo: a doença psiquiátrica é das que mais está imersa no sofrimento. Não importa que o paciente é desagradável, que suas atitudes se tornam insuportáveis, que as pessoas próximas, às vezes, perdem a paciência. É frescura, é de propósito ou é demônios. Eu digo que o sofrimento é totalmente real e é mais profundo. Eu nunca me esqueci disso. O sofrimento dos doentes psiquiátricos é real e mais profundo. Uma parte é a própria doença. Angústia, pavor, apatia, ideias suicidas, sono, falta de objetivos, incapacidade de fazer as mínimas coisas que fazia antes, até mesmo tomar banho e cuidar da higiene, ou frequentar a escola, seguir horários. Isso falando só da depressão. Outra parte é o descaso das pessoas, o julgamento, as peixes e rótulos. Daniel levantou às 5h10 naquele dia, o dia do meu aniversário. Tínhamos que dar a sequência no processo de internação. Ele tinha se cortado mais uma vez. O hospital já tinha optado por encaminhar direto da enfermaria para a clínica. Nós é que quisemos tentar a internação domiciliar. Mas, diante disso, novos cortes, não dava para ficar sem orientação profissional. Como médica, eu sabia disso. Era um caso clássico, não tinha o que pensar. Ele podia se matar no dia seguinte. Tinha acabado de sair da UTI e estava bem até sair do fast food. É por isso que eu sei que a imagem deturbada que ele começou a criar dele mesmo era real. Ele começou a se alinhar a quem não prestava. Um dia ele me disse que não queria ser playboy. E eu disse: ah, playboy? Moramos de aluguel. Sabia que quem lhe disse isso está te ofendendo? Onde e de quem ouviu isso? Não são de seus amigos de quem conheço desde que nasceram. Você ouviu isso do pessoal que ronda esta lanchonete? Eles não são seus amigos. Mika fica furioso. Você não conhece meus amigos. Mas conheço a vida, meu filho. Quem te chama de playboy e te dá bebidas e cigarro cada vez que você sai da rua não são seus amigos. Ainda mais quando sabe do que aconteceu. Ele não ouvia, ele não concordava, não aceitava, não entendia e não obedecia. E ele quase não saía, não podia. Sua vidinha foi se espremendo dentro da caixinha do borderline.
As medicações mudaram de dose, depois mudaram de medicação e dose. A psiquiatria é assim, tentativa e erro. Em todo o tempo, na noite mais sinistra em que ele andava pela casa inquieto e irritado, batendo as coisas, me desacatando, querendo remédios para dormir. Outras, ele tinha crises horrorosas de choro e desespero, e começava a falar comigo em inglês. O que ele detestava em matemática era bom em inglês. Foi de 0 a 100 em poucos meses. A dona da escola adorava o Michael e falou para Daniel que viu quanto ele era querido ali. Ele era o segundo melhor aluno da escola. Ao saber do problema do Michael, a dona disse que ele não ia repetir o nível. Prometeu ajudá-lo com algumas aulas particulares e disse que ele ia tirar de letra. Continuaria indo para o próximo nível e faria as provas depois. Ao sair da clínica, no final de junho, tinha perdido as férias com os amigos. Afinal, ficou acertado que a volta às aulas da escola era inviável. Ele não tinha concentração nem estrutura emocional. Retomaria apenas para as aulas de inglês. Ele tinha se descoberto com a profissão. Queria ser professor, ter uma escola de inglês. Se continuasse, poderia prestar ao Cambridge no ano seguinte. Queria a faculdade de letras em inglês para ampliar seus horizontes e possibilidades. Era um lindo sonho, uma proposta de vida maravilhosa que permitiria tantas coisas. Ele queria fazer intercâmbio durante o segundo ano do ensino médio, com 16 anos, mas esse dia nunca chegou. Ver seu filho com a vida destroçada é a pior dor de uma mãe. Ele vinha até mim chorando, balbuciando em inglês, e só Deus sabe como conseguia me comunicar. Eu não sou fluente para falar, a gente estava tentando treinar juntos. Também queria melhorar o meu inglês, mas entendi o que ele falava. Estava acostumada ao sotaque e vocabulário dele. Em uma ocasião ele me disse, até rindo, que não entendia como eu assimilava aquela bagunça verbal mergulhada em choro. Disse que ao falar em inglês era como que se ele estivesse falando de outra pessoa. Várias vezes, carinhoso, e me agradeceu. Disse que minha paciência era infinita. Mal sabe você, meu filho, eu tinha que me mostrar forte por você, mas meu coração estava em frangalhos. Vê-lo sozinho, no quarto fechado, jogando videogame e vendo vídeos no YouTube, cortava tanto meu coração que eu queria sair correndo e não queria ver aquilo. Por que não fui eu que adoeci? Eu já era a borderline, sistêmica, a depressiva. Tive sintomas por metade de minha vida e outros por mais da metade, como a fibromialgia e a insônia. Isso tudo foi me incapacitando. Só consegui fazer o meu papel de escritora porque determinava meu tempo e o horário. Fui mãe em tempo integral e não carregava qualquer culpa. Eu fiz o melhor. Eu me superei pelo meu filho e pelo meu marido até ficar estável. Por isso eu sofri tanto vendo Michael daquele jeito. Por que, meu Deus, essa doença? Por que a minha maldita genética de novo? E o Daniel, de novo viver coisas assim? Ele não merece isso. Um pesadelo, uma desgraça. Era inteligente até demais, esperto. Queria ver a bola azul, fazer planos de viagens que não chegou a hora de acontecer. A porta entreaberta, uma saída. Não precisa ser playboy. Michael é gente como a gente. De fato, ele não desprezava ninguém. Ninguém era ínfimo demais para ser visto. Aqui é chato, um marasmo. Não tem nada para fazer. Como você aguenta? Como vai obedecer seus pais? Ele se aproximou de umas meninas primeiros. Uma tinha os pais mais permissivos do mundo, e a outra era borderline e a mãe optava pelo dado menor. Bebidas? Em casa tudo bem. Quem se importava? Quem havia menores de idade? Pais viajando, em companhias bebendo até cair. Então, claro, atrás das garotas tem os rapazes, às vezes maiores de idade e com carro. Como Michael estava nesses lugares, mentindo, e nós acreditávamos nele, ensinamos a não mentir, mas ele não seguiu o que ensinamos. Vamos, Michael, e ele foi. A porta entreabrindo a porta do mundo. Bebe aí, cara.
Nas primeiras vezes, não, eu não bebo. O cara não bebe. Então, um dia você experimenta. Certo dia, meio sem querer, ele me conta do cara que perdeu a carta porque entrou na contramão a toda. Verdade? Podia ser. Na última viagem com o pai, nas férias, depois da formatura, tudo acabava de vir à tona. As saídas, as mentiras. Quando achamos que ele estava na casa de vizinho próximos, protegido, ele estava no carro de um maluco. Na viagem mesmo, com dinheiro no bolso, pegou uma souvenir numa loja. Sou menor, estou sem documento. De onde vinha essa cultura de rua? Eu estudei isso, sabia disso, a importância do grupo para o adolescente. Apesar de tudo, Micael aos 13 anos, 14 anos, quando tudo começou, era criança. Não conhecia a malícia e a maldade da vida. A terapeuta-chefe da clínica colocou de forma muito simples. Por quê? Mas porque se ele se afastou de todos os valores e ensinamentos? Pelo grupo, pela aceitação do grupo. O grupo que tinha libertado ele para o centro de São Paulo, Rua 25 de Março e locais longe de casa. Quando começaram os sintomas da doença, veio a avalanche. Tudo desmoronou de uma vez. Onde estavam os grandes amigos? Saindo da pizzaria com o pai de sábado, Micael ia até o McDonald's encontrar uma amiga. Estava a 5 a 10 minutos de distância. Micael não chega. Ela liga para o Daniel, que ficou esperando na pizzaria. Quando saiu para procurar, ao passar pelo point, ele viu alguém dando uma garrafa na mão do meu filho e ele virando goela abaixo. Ele não podia passar por ali, estava tudo bem até então. Vai aí? E a desgraça aconteceu, uma vida interrompida. Aprendi livre-arbítrio. Ele já não conseguia nem queria parar de fumar ou beber. Não vou mais mentir para vocês, era vontade de acertar. Mas se eu sair, eu vou beber. Confesso que ficávamos indignados. Tivemos uns dias bacanas durante uma das suas últimas semanas de vida. Na sexta-feira à noite, falei que até a Bíblia não era contra beber, porque Jesus tinha transformado água em vinho. O problema era se embriagar. Falei, ao nos despedirmos, tenha juízo, não misture bebidas, evite destilados. Não adiantou. Talvez ele até quisesse obedecer, mas não podia. Os vícios eram uma tentativa de aplacar a dor da doença. Quando eu e o Daniel olhamos para ele, não o víamos mais, não era mais ele. Seus olhos estavam diferentes, até a sua respiração. Quais são os seus sonhos para o futuro? Perguntou a última psiquiatra. Com 35 anos de experiência com adolescentes, ficou com ele numa consulta de quase 2 horas. Não havia sonhos, não havia horizontes. A vaga no IPQHC deu esperança a todos nós, até que ele se animou, ajudou a Daniel a fazer a mala. Na sexta-feira, ele se encontrou com suas amigas, mas pediu para ser buscado muito mais cedo. Ah, papa, acho que perdi a capacidade de me relacionar com as pessoas. Fiquei tanto tempo sozinho no quarto, o contato social me cansa. Eu ouvi pouco nesse dia. Deus tinha me pedido que eu me afastasse um pouco dele e que eu poderia demonstrar que estava magoada. Ele vinha me agredindo muito, falando coisas horríveis. Lembrava de fatos ruins que jamais aconteceram e afirmava não se lembrar das coisas boas. Na hora da fúria, gritava que me odiava, os olhos dele demonstravam ódio. Ele sabia que errava, mas quando vinha esses impulsos de agressividade, eram incontroláveis. Ele passou a se punir. Passou a dormir no chão. Não mereço dormir na cama. Se cortava novamente. Mereço sentir dor. Uma fase terminal de uma doença pavorosa. Depois vinha, chorava, pedia desculpas e dizia que me amava. Dia da internação na clínica, engolir as lágrimas e fazer o que precisava. Ambulância, triagem e internação. Despedida. Na volta para casa, eu não conseguia respirar. Só abri o vidro do táxi e olhei para fora. Prefere o ar? Preciso de ar. 10 dias de espera para a primeira visita. Um tormento. Daniel chorava o tempo todo. Entrei no modo frenesi, arrumar tudo para a volta dele. E chorava também. É lógico, parecia que tudo ia ficar bem.
Quando ele voltou para casa, fazia tempo que não via meu marido tão feliz, tão alegre. Durante alguns dias, ele é o nosso Micael de novo. Entretanto, era esperado que houvesse recaídas, para depois estabilizar. E houve. Eu ouvi choro, lágrimas no escuro e torrentes de frase em inglês, que eu escutava. Meu coração cortado e sangrando, porque o dele também estava partido, quebrado, sangrando e se tornando oco. Tudo o que ele foi até os 14 anos se diluiu como tinta posta na água, cada vez mais transparente até não haver nada. Então, começaram as alterações de medicação. Com elas, alterações de apetite e de metabolismo, de humor, de agressividade, de sono. Ele passou por uma compulsão alimentar severa, só ingeria açúcar e carboidratos em quantidades enormes.